Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 10 de abril de 2025, nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 4. Depois de ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É como Mateus nos informa logo no versículo 1. É interessante vermos que ele foi levado ao deserto pelo Espírito justamente para ser tentado pelo diabo. Era ali o início do seu ministério e Jesus ele vai passar por esta prova de fogo. O diabo chega até ele e quer confrontá-lo. Ele chega no versículo 3 e pergunta: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, ou melhor, afirma, pede, fala para ele fazer daquela maneira. Jesus sempre que vai responder ao diabo, ele usa a palavra. Ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo então leva ele à cidade santa, coloca no pináculo do templo e mais uma vez vai argumentar: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em pedra alguma. Veja que o diabo ele usa a palavra de Deus contra o próprio Deus, contra o próprio Jesus Cristo. Mas Jesus ele diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que o diabo ele tira a mensagem, a Bíblia, um versículo bíblico do contexto para tentar ludibriar o próprio Jesus Cristo. Imagina o que ele não faz conosco se nós não estivermos firmes na palavra, se nós estivermos estudando constantemente os evangelhos e aquilo que deixou para nós. Depois o diabo ainda leva ele a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo, toda a sua glória, diz o versículo 8, e ele propõe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E retira-se Satanás, a resposta de Jesus: vai embora, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. O diabo tem que ir embora, porque Jesus ele é a própria palavra e ele usa a palavra para derrotar o inimigo. A partir daquele momento, então, Jesus vai começar o seu ministério. Veja que Jesus ele vai fazer a grande maioria, a grande parte do seu ministério na região da Galileia. Alguns dizem que Jesus estava em Jerusalém o tempo todo e tal, mas Jesus foi a Jerusalém algumas vezes, nós vemos mais isso no Evangelho de João, mas a grande parte, a maioria do seu ministério foi realizado na Galileia, para ser mais específico, na cidade onde ele foi morar, que foi Cafarnaum, dizem aqui os versículos 12 e 13. E aí ele começou a pregar. E qual era a pregação? A pregação nunca mudou. Desde o início da Bíblia até o fim, a pregação é sempre a que está dita aqui no versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. E ele diz: porque está próximo o reino dos céus. Veja que Jesus, assim como João Batista, como os profetas do Antigo Testamento, e nós vamos ver os apóstolos reverberando esta mesma mensagem, vão chamar as pessoas ao arrependimento, a uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, e o Evangelho diz respeito a isso, a uma transformação. Não é simplesmente você ter uma aceitação intelectual, achar bonitinho, gostar de alguma coisa, vir porque você quer ser rico, ser próspero, quer uma cura. Não, não, não. Diz respeito ao arrependimento, a uma mudança drástica de vida, você fazer uma conversão, uma convergência para outro lugar, para outro lado. Você está indo para uma direção e vai para outra. O arrependimento quer dizer isso, a genuína conversão é uma transformação. E é isso que Jesus prega, é isso que a igreja precisa pregar, e é isso que nós estamos falando aqui. Mude de vida, largue a idolatria, largue os falsos deuses, largue os erros, o engano, a prostituição, e entregue-se a Jesus Cristo, porque Ele é aquele que é a vida, o caminho e a verdade. Jesus, a partir desse momento, começa a regimentar ali os seus discípulos. Mateus, ele fala primeiro aqui cerca de Simão, Pedro, de André, seu irmão, fala também aqui de Tiago, filho de Zebedeu, e de João, nos versículos 18 e no versículo 21, e aqui para Pedro, inclusive, e André, ele chama: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É interessante que esses homens, todos os quatro que eu citei, eram pescadores ali na Galileia, na região de Cafarnaum, tinha ali um grande lago, que muitas vezes é chamado até de mar pela sua extensão enorme mesmo, chegava em alguns pontos a ter 21 quilômetros de extensão. Então todos poderiam achar que é um mar realmente, e ali a pesca era abundante. E Jesus chama esses homens para deixarem de pescar peixes e tornarem pescadores de homens. E Jesus agora vai percorrer toda a Galiléia, dos versículos 23. O que Jesus fazia? Ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades do povo. Esse foi o ministério de Jesus, pregando
E nessa pregação era um ensino, e durante esse ensino ele curava, ele expulsava demônios, ele fazia coisas especiais e maravilhosas. Olha o que diz o versículo 4. Sua fama correu toda a Síria, ou o versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Este é o ministério do Messias. Ele curou, salvou, libertou, e tudo isso pregando a palavra de Deus. Que nós possamos dar continuidade a esta obra, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para poder estar mandando essa mensagem para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.